Irmãos amados, vamos abrir a palavra de Deus no livro de Gênesis, capítulo 39. Gênesis, capítulo 39. Está escrito que José foi levado ao Egito e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio, comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero e estava na casa de seu senhor egípcio. Vendo Potifar que o Senhor era com ele e que tudo o que ele fazia o Senhor prosperava em suas mãos, logrou José mercê perante ele, a quem servia. E ele o pôs por mordomo de sua casa, e lhe passou às mãos tudo o que tinha. E desde que o fizera mordomo de sua casa, e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, assim em casa como no campo. Potifar tudo o que tinha confiou às mãos de José, de maneira que, tendo-o por mordomo, de nada sabia, além do pão com que se alimentava. José era formoso de porte e de aparência. Aconteceu depois dessas coisas que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José e lhe disse: deita-te comigo. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu senhor: tem-me por mordomo meu senhor, e não sabe do que há em casa, pois tudo o que tem me passou ele às minhas mãos. Ele não é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porque és sua mulher. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Falando ela a José todos os dias, e não lhe dando ele ouvidos, para se deitar com ela e estar com ela, sucedeu que certo dia, veio ele à casa para atender aos negócios, e ninguém dos da casa, ou ninguém dos de casa, se achava presente. Então ela o pegou pelas vestes e lhe disse: deita-te comigo. Ele, porém, deixando as vestes nas mãos dela, saiu fugindo para fora. Vendo ela que ele fugira para fora, mas havia deixado as vestes nas mãos dela, chamou pelos homens de sua casa e lhes disse: vede, trouxe-nos meu marido, esse hebreu, para insultar-nos. Veio até mim para se deitar comigo, mas eu gritei em alta voz. Ouvindo ele que eu levantava a voz e gritava, deixou as vestes ao meu lado e saiu, fugindo para fora. Conservou ela junto de si as vestes dele, até que seu senhor tornou a casa. Então lhe falou, segundo as mesmas palavras, e disse: o servo hebreu que nos trouxeste veio ter comigo para insultar-me. Quando, porém, levantei a voz e gritei, ele, deixando as vestes ao meu lado, fugiu para fora. Tendo o Senhor ouvido as palavras de sua mulher, como lhe tinha dito, desta maneira me fez o teu servo, então se lhe acendeu a ira. E o senhor de José o tomou e o lançou no cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Ali ficou ele na prisão. O Senhor, porém, era com José. Ele foi benigno, e lhe deu mercê perante o carcereiro, o qual confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere. E ele fazia tudo quanto se devia fazer ali. E nenhum cuidado tinha o carcereiro de todas as coisas que estavam nas mãos de José, porquanto o Senhor era com ele, e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. Amém. Eu gostaria de pensar com vocês sobre o tema como vencer a tentação ou fidelidade inegociável. A história dos patriarcas
Abraão, Isaque, Jacó e José é o conteúdo de Gênesis capítulo 11, na parte final, até o capítulo 50. No capítulo 15, Deus disse para Abraão, antes de seu filho nascer, que a sua descendência, que seria numerosa, seria reduzida à escravidão e passaria nessa condição 400 anos. Com 100 anos de idade, nasce o filho da promessa, Abraão, Isaque. Isaque se casa com 40 anos, sua mulher Rebeca era estéril, ele orou por ela 20 anos, e quando ele estava com 60 anos, nasceu os dois meninos, Esaú e Jacó. O projeto de Deus passa por Jacó, e Jacó sai de casa, depois de enganar o pai e trair o irmão, com 77 anos. Jacó vai ter seus filhos, e José nasce quando ele tem 91 anos. Agora José tem 17 anos, e Jacó tem 108 anos. E quando Jacó tem 108 anos, recebe a amarga notícia de que seu filho fora devorado por uma besta fera, porque suas roupas rasgadas e ensanguentadas lhe foram enviadas. Trama de seus irmãos, que venderam-no para o Egito, para tentar disfarçar o crime, deram um jeito de empapuçar a roupa dele rasgada, num sangue de bode, e remeter ao pai. Quis a providência de Deus que a família patriarcal descesse para o Egito 22 anos depois, quando Jacó tem 130 anos. E o instrumento que Deus usou foi José. A saga de José no Egito não foi fácil, porque ele é vendido como escravo aos ismaelitas, e ao chegar no Egito ele é revendido para um dono de escravos. Mas aqui eu começo a olhar essa história e peço a sua atenção. A primeira coisa que me marca nesse fato é que o Senhor dirige as circunstâncias, porque quem vai comprar o José é o chefe da guarda do faraó, um homem ligado ao poder, um homem próximo ao poder. E José é levado exatamente para esse ambiente de grande poder político. E ali diz a Bíblia que o Potifar o constitui como seu mordomo, como tomador de conta dos seus bens, da sua casa, das suas propriedades, mormento da sua família. E a bênção de Deus estava sobre José, e tudo quanto José punha as mãos, Deus abençoava. E Deus fez Potifar prosperar, porque Deus abençoava José e tudo que ele punha a mão. Quando então, de repente, ele, que foi vendido aos 17, eu não sei quanto tempo durou entre o fato de ele ter chegado ao Egito e ocorrer esses fatos, mas devia ser os seus 18, 19 anos, na explosão da sua beleza masculina, na força mais intensa da sua juventude, dirmos nós, na explosão dos seus hormônios. Diz a Bíblia que a mulher de Potifar põe os olhos nele. E quando a mulher põe os olhos no homem, o resultado nem sempre é bom. E diz o texto que ela não só põe os olhos, mas ela faz uma proposta para ele, indecorosa: deita-te comigo. E diz a Bíblia que José peremptoriamente rejeita a proposta, mas diz a Escritura que todo dia, todo santo dia, ela dizia para José: deita-te comigo, deita-te comigo, deita-te comigo, deita-te comigo. E em todas as vezes José recusava, e recusava, e recusava, e recusava. Entretanto, num dia especial, possivelmente planejado por ela, ela fez com que ninguém estivesse na casa,
e sabia que naquele dia, para atender uma demanda de negócios, o José tinha que estar na casa. Ela não só disse, deita-te comigo, ela o agarra. E o José, então, não cedendo, resolve fugir. Mas para fugir, ele tem que deixar as suas vestes nas mãos dela. Quando ela se vê abandonada ou rejeitada, ela cria uma situação, ela começa a gritar. As pessoas da casa chegam, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Ah, esse hebreu. Aí entra a xenofobia. Aí o problema é a raça. Esse hebreu aí, ó, meu marido trouxe, me abusou de mim, quis me agarrar. E a situação ficou muito ruim para José. Quando o marido chegou, ela repete a mesma história. Está vendo esse hebreu que você trouxe? Pois é, quis me abusar, quis me agarrar à força. E ele, porque eu gritei muito, em voz alta, ele subiu, fugiu, correu para fora, mas deixou as vestes nas minhas mãos. E diz a Bíblia que o Potifar, com muita raiva, botou José na prisão dos prisioneiros do rei, o pior lugar, uma masmorra horrível. E diz a Escritura que Deus continuou abençoando José lá na prisão. Bom, esse cenário enseja-nos algumas lições sobre como vencer a tentação. Então vou primeiro elencar aqui alguns motivos que José poderia elencar ou nominar ou nomear para desculpar uma possível queda. Porque notem vocês que o ser humano, via de regra, tem 3 problemas maiúsculos que rondam a sua vida, que são motivo de queda. É o poder, é o dinheiro e o sexo. Algumas pessoas não têm nenhum problema com dinheiro. Você pode deixar 1 milhão, e ele pode estar passando necessidade, não é dele, ele não pega. Completamente confiável nessa área. Tem outra pessoa que o problema dela também não é o poder, isso não mexe com ela, o glamour, a fama, o sucesso. Ele não tem pretensões, ele não tem nenhuma vontade de ser famoso, isso não mexe com ele. Tem outras pessoas que lidam bem com a questão do sexo. Quase 0% dos homens. Entretanto, aqui está um rapaz com mais de 17 anos, não sabemos quantos, se 18, 19, se 20, não sei quanto tempo durou esse fato, da chegada dele até esse fato. Mas aqui eu chamo a sua atenção os motivos para cair, que ele poderia elencar. Primeiro motivo, ele era um adolescente. 37,2 diz que ele tinha 17 anos. Hoje diria o seguinte, um psicólogo diria, você está na sua fase de autoafirmação. Um médico diria, você está na fase da explosão dos hormônios. Os colegas adolescentes diriam para ele, rapaz, você tem que se firmar, você tem que marcar seu território, você é homem, você é macho. Você não pode negar fogo. Ele poderia dizer, bom, foi um apelo irresistível. Mas ele não cedeu. Segundo lugar, ele podia fazer a seguinte colocação, está aqui no versículo 6, confira aí comigo. Parte B, José era formoso de porte e de aparência. O menino era bonito. E quando Deus agracia uma pessoa com beleza física, a tentação parece que corre atrás dele mais ainda. Que tem gente que parece que a tentação corre dele. Mas no caso de José, a tentação corria em cima dele, para cima dele. Ele era bonito.
E ele era bonito por fora e por dentro. Ele era belo de aparência e belo no caráter, belo na conduta, belo na vida. Ele era um cidadão jovem, mas atraente, com carisma, com liderança, com charme, inteligente, líder, forte, atlético, bronzeado. Ele era pastor, bronzeado. Capa de revista. Mas não cedeu. Terceiro motivo que eu podia elencar: estava longe da família. Deixa eu dar uma palavrinha para vocês, estudantes que moram em São Paulo e a família não mora. Você pode estar longe do seu papai e da sua mamãe, mas Deus está te vendo. Quantos jovens fora de casa, sem fiscalização, sem vigilância, negociam princípios, negociam valores, transigem aqui, transigem ali, transigem acolá. Quantos pais que estão longe, coração apertadinho, com medo que seus filhos possam resvalar. José estava longe da família, e ele podia dizer: bom, eu já sou um rapaz sofrido, eu mereço um pouquinho de afeto, eu mereço um pouquinho de carinho, eu mereço um pouquinho de conforto. O pai não estava por perto para cobrar nada dele, a mãe já tinha morrido, nenhum crente por perto, o pastor dele não estava lá para vigiá-lo, ninguém o conhecia, ele era estrangeiro, mas ele não cedeu. Quarto motivo que poderia cair: ele era escravo. Quem está convidando ele para a cama é a patroa dele. Ele podia racionalizar assim, falar: bom, mas é ela que manda, então eu tenho que obedecer. E se algum dia me acuar, eu falei: foi ela que mandou, foi ela que me ordenou, eu não tive nenhuma opção, eu tive que atender, ela quem manda. Mas ele não cedeu. Quinta razão que ele poderia elencar: foi ele quem foi tentado, não foi eu que fui atrás, não. Olha comigo o versículo 7, por gentileza. Aconteceu depois dessas coisas que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José e lhe disse: deita-te comigo. Ela vai direto ao ponto, ela não ficou fazendo muita misura, não. Ela não só jogou galanteios, não, ela foi de assalto em cima dele. Ele foi procurado, e muito provavelmente a mulher devia ser bonita. Talvez ele poderia pensar: bom, mas se eu não for com essa mulher para a cama, ela vai duvidar da minha masculinidade. Ou, se eu não for para a cama com a minha patroa, eu vou perder o emprego. Diante de todos esses fatores, ele não negociou princípios, fidelidade inegociável. Sexto lugar, motivo para cair: ele foi tentado diariamente. Olha o versículo 10. Falando ela a José todos os dias, no adágio popular: água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Uma coisa é uma tentação de relance, outra coisa é uma tentação que encurrala, que entrincheira, todo dia. E tem dia que você está bem, tem dia que você está mais ou menos, tem dia que você está meio para baixo, tem dia que você está mais carente, tem dia que você está bem, tem dia que você está vulnerável, e todo dia. A Bíblia fala, por exemplo, da história do Sansão. Sansão caiu 2 vezes numa esparrela, por causa do todo dia. Primeiro dia, não vou contar o segredo não, tá? Meu casamento. Segundo dia, não vou contar o segredo não vou contar o segredo. No final, eu não aguento mais, pronto, conto. Mesmo aconteceu com Dalila. Ele foi tomado por uma impaciência de matar, aí se rendeu.
Apesar da tentação ser diária, ele não cedeu. Não foi assim com a serpente tentou Eva? Não foi assim que o diabo tentou Jesus? Preste atenção nisso. Não há nenhum filho de Deus na terra que não tenha sido tentado. E exceto Jesus, nenhum filho dele, num dado momento ou no outro, já não resvalou diante de uma tentação. José não cedeu. Sétima razão. Olha os versículos 11 e 12 comigo. Sucedeu que certo dia veio ele à casa para atender aos negócios e ninguém dos de casa se achava presente. Então ela o pegou pelas vestes e lhe disse: deita-te comigo. Ele, porém, deixando as vestes nas mãos dela, saiu fugindo para fora. Ele foi pressionado, ele foi agarrado. Agora não é uma questão de deita-te comigo. Agora a mulher o agarrou. Agora precisava medir as consequências. Agora ele podia ter plena certeza que de duas uma. Ou ele deitava com ela, ou ela seria inimiga dele. E para um escravo hebreu no Egito, ser acusado pela patroa era cabeça-prêmio. Alguns comentaristas chegam até a sugerir que o Potifar conhecia a mulher que tinha. Porque se ele acreditasse mesmo que o José era culpado, ele não teria prendido o José, ele teria matado José. Bom, mas o texto não diz isso. Isso é apenas uma ideia, uma hipótese. Mas o fato é que, apesar de ter sido agarrado, José não cedeu. Ele poderia dizer: bom, mas se eu me deitar com a minha patroa, quem sabe eu acabo sendo até o chefe. Ela descarta esse cara e eu tomo o lugar dele. Tem muita gente que faz isso. Tem muita mulher que dá um jeitinho, dá um chazinho da meia-noite para o marido, para o cara dormir a vida toda, até o além, para outro ocupar o lugar. O José não cedeu. Fidelidade é o quê? Inegociável. Bom, mas vamos ver agora o segundo ponto. Por que José não cedeu? Por que José venceu a tentação? Por que ele não caiu nesse laço? Quais foram os argumentos que ele teve no seu coração, na sua vida, para resistir à tentação? Primeiro, confira comigo o versículo 2. O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. A consciência da presença de Deus. Hoje de manhã nós abordamos o primeiro texto de Eclesiastes, olhando a vida debaixo do sol. Se você tira Deus da vida, a vida perde o sentido e perde a referência. É por isso que a Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Tirou o temor de Deus, não tem freio mais. Não é presença de pai, não é presença de mãe, não é presença de família, não é o rigor da lei, não é ameaça disso ou daquilo. O que segura um jovem, o que segura um homem, o que segura uma mulher de não cair é o temor de Deus. É o temor de Deus. E José tinha essa consciência de que o Senhor estava com ele. Segunda razão, a certeza da bênção de Deus sobre o seu trabalho. Olha o versículo 5 comigo. E desde que o fizera mordomo de sua casa e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, assim em casa como no campo. Aqui penso eu que é o sentimento agora de gratidão. O que Deus tem feito por mim? O que Deus tem me dado até hoje? O sentimento de gratidão, de como Deus tem abençoado você, é que pode ser um antídoto, um freio de mão puxado, para você não pisar no acelerador, rumo ao abismo.
Terceiro motivo que segurou José para não cair: a consciência de que deitar com a patroa, com a mulher do seu patrão, era uma maldade contra esse patrão. Olha o versículo 9 comigo, por gentileza. Leia o 9 comigo, vamos juntos. Ele não é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porque és sua mulher. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Então tem duas coisas aqui. Primeiro, José entendeu que, como mordomo, ele tinha acesso a tudo o que era do seu patrão. Aliás, o seu patrão confiou de tal maneira nele, que nem mais tomava conta, confiava plenamente. Mas uma coisa certamente não estava no pacote: a esposa, a mulher. E José entendeu que deitar com a mulher do seu patrão era cometer uma grande maldade contra ele. Mas mais do que isso, era uma maldade contra Deus, porque qualquer pecado de qualquer natureza, antes de machucar a pessoa, ofende a santidade de Deus. Vamos pegar o exemplo de Davi. A tentação de Davi foi um relance, foi diferente de José, e Davi cedeu à tentação. Ele viu uma mulher, nenhum problema em ver uma mulher, você vê mulheres todos os dias, só que Davi viu uma mulher numa situação que não deveria ter visto, e até hoje algumas pessoas perguntam por que a dona Batseba não fechou a janela, se ela estava tomando banho. O certo é que o camarada está lá no terraço do palácio, e lá ele está num mirante, ele tem uma visão privilegiada. E diz a Bíblia que a coisa acendeu no coração dele, e ele manda uma comitiva para saber quem é essa mulher. Mas ele já estava fisgado, porque quando a notícia chega, a notícia é uma trombeta, é um sinal vermelho, é uma placa, um outdoor na frente dele. Essa mulher é casada, e essa mulher é a mulher de um soldado valente seu que está na guerra. Mas ele mandou uma outra comitiva buscar a mulher. Eu não sei o que falaram para Batseba. O rei está te chamando, o rei quer você lá no palácio. Talvez ela foi até pensando, quem sabe o rei quer promover meu marido, quem sabe o rei tem um plano para colocar meu marido numa posição mais privilegiada. Eu não sei o que passou na cabeça dela. Mas a Bíblia diz que naquela noite ele coabitou com ela, e naquela mesma noite ela engravidou. E ele está com uma situação muito embaraçosa, porque o marido da mulher está na guerra, e não se sabe quando essa guerra termina. E essa mulher vai aparecer grávida, porque a única palavra que Batseba profere em todo esse cenário é: estou grávida, mais nada. E agora a mulher está grávida e o Davi está encrencado. Bom, mas vamos dar um jeitinho, ele é inteligente, ele é articulista, ele é articulador, vamos trazer o cara, manda uma carta lá para o Joabe, manda trazer o camarada aqui, e eu vou fazer uns galanteios para ele vai para casa, e ele vai dormir com a esposa, e aí ela, quando ficar grávida, ninguém vai suspeitar de ninguém, vai dar tudo certo. Convidou, o cara não foi para casa. Falei: rapaz, mas você não foi para casa? Que é isso, cara? Não, eu não vou dormir com a minha mulher, não, meus colegas estão lá no campo de batalha, eu vou fazer isso não. Então vem cá, vou dar um banquete para ele. Tanta generosidade. Embebedou o cara, nem bêbado foi para casa. Aí ele falou: eu estou encrencado com esse cara. Aí o Davi, homem de Deus, escreveu uma cartinha. O comandante selou a carta, entregou na mão do Urias, mulher da Batseba. Falou: você vai lá e entrega essa carta para o comandante. E ele tinha tanta certeza que o cara era fiel, que ele não ia quebrar o lacre da carta, ele não ia ler a carta. O que estava na carta era: bota esse cara na frente da batalha, não ponha proteção, para que ele morra. E para que ele morra, outros soldados no efeito colateral têm que morrer também. E a Bíblia diz que Urias é colocado
de uma forma vulnerável na frente da batalha, ele é morto e mais outras pessoas morrem. Resolve o problema, queima de arquivo. Passado o luto, vai lá em casa com a viúva. Tudo resolvido. Crime perfeito. Ninguém está sabendo. Mas Deus estava sabendo. E Deus mandou o profeta lá para desmascará-lo. Preste atenção nisso. Quando Davi se arrepende do seu pecado, que tipo de confissão ele faz? Contra ti somente pequei. Todo pecado, primariamente é um pecado contra Deus, e depois contra o próximo. José entendeu isso. Mas, José ensinou outra coisa para nós. Que a única maneira de você vencer a tentação sexual não é enfrentando-a, é fugindo dela. Eu nunca me esqueço de um dia aconselhar uma pessoa, uma jovem, e ela me disse: pastor, eu tinha plena certeza de que eu sabia até onde eu podia ir e quando eu devia parar. Aí está um grande risco. Nenhum de nós sabe até onde pode ir. Nenhum de nós sabe a hora que precisa parar. Nenhum de nós. A Bíblia diz que você tem que resistir o diabo, mas com respeito ao pecado da carne, a Bíblia diz: fuja. Ser corajoso, ser forte é fuja. Fuja. Se a Eva tivesse, outro caso, quando a serpente fez uma proposta indecorosa para ela, de fugir, não fugiu, continuou dialogando. Se o Sansão tivesse imediatamente percebido o risco e parado ali, não teria acontecido a tragédia com ele. Fuja. Fuja. Vamos chamar de covarde, vamos chamar de não sei o quê, vamos duvidar da minha muscularidade. Fuja. É melhor ser acusado e sofrer as consequências do que ceder uma tentação e ficar prisioneiro para sempre. E a Bíblia diz que o José foi preso, foi acusado, não tinha nem como se defender, as evidências estavam contra ele, a mulher tinha um álibi poderosíssimo, as vestes de José na mão dela, e ele foi para a cadeia. E sabe até quanto tempo ele ficou na cadeia? Até os 30 anos. Talvez o melhor tempo da sua juventude, preso, acusado injustamente. Só que Deus, nas palavras de William Cowper, às vezes usa a providência carrancuda, mas esconde atrás dessa providência carrancuda a face sorridente. Porque é dentro da prisão que Deus vai costurar o projeto de José ser governador do Egito. Era necessário que tivesse alguém ligado a Faraó dentro daquela prisão, para José interpretar um sonho dele, para mais tarde o Faraó ter um sonho que ninguém consegue interpretar, e esse homem afirmar: pois eu lá na cadeia conheci um rapaz que é hebreu, que ele tem o poder de decifrar sonhos, e esse homem é o homem competente para explicar para o Faraó o que está acontecendo, qual a natureza do seu sonho. E Deus tira o José da prisão e o honra e o coloca como governador do Egito e como salvador do mundo. Então, aparentes derrotas com Deus é sinal de exuberantes vitórias. O pecado é uma fraude, um embuste.
O diabo é um mentiroso. Ele promete mundos e fundos. Promete prazer e paga com desgosto. Promete liberdade e escraviza. Promete vida e mata. Hoje nós temos o Espírito Santo que habita em nós. Hoje nós temos Jesus, o nosso grande sumo sacerdote. Se você gritar por socorro, ele vem e estende a mão para você. Eu espero em Deus que todos nós aqui, sujeitos às mesmas fraquezas, nenhuma pessoa desse auditório, não importa a sua idade, pode bater no peito e dizer: isso aí nunca vai acontecer comigo. Eu sou forte, estou blindado, isso não me pega, eu nunca vou cair. Cuidado, aquele que pensa estar em pé, veja e não caia. Que Deus tenha misericórdia de nós, porque é possível viver uma vida de fidelidade inegociável, se nós estivermos na dependência completa de Deus. Que Deus nos ajude. Amém.